Capítulo 52, 17. Uso do verbo to have em inglês. Uso do verbo to have como verbo auxiliar. O verbo to have é um dos verbos mais usados na língua inglesa e é extremamente versátil em seu uso. Ele pode ser usado como um verbo principal, um verbo auxiliar ou até mesmo um verbo modal. Neste texto, vamos focar no uso do verbo to have como um verbo auxiliar. Como verbo auxiliar, to have é usado na formação de tempos perfeitos, present perfect, past perfect, future perfect, e do tempo verbal past simple na voz passiva. Vamos dar uma olhada em cada um desses usos em detalhes. 1. Present perfect. No present perfect, usamos to have seguido do particípio passado do verbo principal. Este tempo verbal é usado para descrever ações que aconteceram no passado, mas que ainda têm relevância no presente. Por exemplo, I have finished my homework. Eu terminei minha lição de casa. She has already eaten. Ela já comeu. 2. Past perfect. No past perfect, usamos had, a forma passada de to have, seguido do particípio passado do verbo principal. Este tempo verbal é usado para descrever uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Por exemplo, I had already left when you called. Eu já tinha saído quando você ligou. She had never seen a bear before she visited Canada. Ela nunca tinha visto um urso antes de visitar o Canadá. 3. Future perfect. No future perfect, usamos will have seguido do particípio passado do verbo principal. Este tempo verbal é usado para descrever uma ação que será concluída antes de outra ação ou tempo no futuro. Por exemplo, I will have finished my homework by the time you arrive. Eu terei terminado minha lição de casa até a hora que você chegar. She will have already left by the time the party starts. Ela já terá saído até a hora que a festa começar. 4. Past simple na voz passiva. Na voz passiva, usamos were seguido de had e o particípio passado do verbo principal. Este tempo verbal é usado para descrever ações que foram feitas a alguém ou algo. Por exemplo, the cake was had by everyone at the party. O bolo foi comido por todos na festa. The documents were had by the manager. Os documentos foram recebidos pelo gerente. É importante notar que to have também pode ser usado como um verbo principal, significando possuir, comer, experimentar, entre outros. No entanto, o foco deste texto é o uso de to have como um verbo auxiliar. Em resumo, o verbo to have é um verbo auxiliar vital na língua inglesa. É usado na formação de vários tempos verbais e permite expressar uma variedade de situações e tempos. Portanto, dominar o uso de to have como um verbo auxiliar é fundamental para alcançar a fluência em inglês.